Oi gente, espero que você esteja bem. Hoje vou gravar dois vídeos, porque ontem à noite eu queria gravar, mas eu não tive tempo por causa das outras coisas. Então, hoje vou falar sobre algumas palavras comuns no inglês que são importantes para criar frases, mais ou menos artigos, preposições, advérbios. Então, essas palavras tomam várias formas de gramática no inglês, por exemplo, preposição ou advérbio, verbo, conjugação. Então, vou falar sobre if nesse vídeo, if, with, to e for. Então, são 4 palavras e vou explicar cada com o sentido da palavra e com alguns exemplos. Primeiro, if. If é igual do se em português. É if e indica uma condição. Então, posso te dar um exemplo. Essa frase tem if. I will improve my Portuguese if I practice. Então, essa frase é tipo, vou melhorar o meu português se eu pratico ou se eu praticasse. E tem uma condição. If I practice, então vou melhorar. Se eu não pratico, provavelmente não vou melhorar, mas essa comparação com uma condição onde você usa if, a palavra se, if. Segunda, if the weather is nice, I will visit the beach. De novo, é uma condição. Se a clima ou o tempo é bom, vou visitar a praia. If the weather is nice, I will visit the beach. Se o tempo ou a clima é ruim, provavelmente não vou visitar a praia. If the weather is bad, I probably will not visit the beach. Mas isso é a condição. Mais ou menos o tempo, se o tempo é bom. A segunda palavra, with, acho que eu expliquei um pouco sobre with num outro vídeo, mas eu tenho mais exemplos aqui. I am with my friend. Sou com o meu amigo. Muito simples, very simple. I am with my friend. Um outro exemplo. My heart was pounding with excitement. Meu coração está batendo com antecipação. Acho que eu falei essa palavra errada, mas é tipo com animação. Nesse sentido, você está descrevendo uma emoção. Então, seu coração foi batendo com animação. E pode usar a palavra para falar sobre localização, I am with my friend, ou sobre o seu status, o seu status no momento. So, with excitement, or with sadness, or se você gostaria de falar ou explicar uma condição de dor, I have a headache, tô com dor de cabeça, I have pain, I'm with a headache, I have pain in my head. Mas mais ou menos é para I'm with alguém, I'm with someone, ou sobre uma emoção. Uma emoção que você tem. My heart is pounding with excitement. Terça palavra. To. Essa palavra é muito difícil porque tem várias significações, mas eu tenho exemplos. Primeiro, this letter is going to my mom. Esta letra é indo para minha mãe. Falando sobre a intenção, this letter is going to my mom. Então, a intenção é para enviar a letra à minha mãe. Então, to indica direção ou intenção, purpose.
Um exemplo com direção. Eu preciso ir à casa do meu primo. I have to go to my friend's house. Você pode falar essa palavra também da mesma maneira que você fala tenho que em português. I have to fazer uma coisa. I have to do something. No inglês, por exemplo, I have to cut the grass again. Preciso de cortar a grama de novo. I have to cut the grass again. Então você usa I have to juntos. É uma cláusula. I have to cut the grass again. E a final palavra que eu queria explicar sobre é a for. Porque acho que for é um pouco difícil também. Então, alguns exemplos. I bought fish for dinner. For indica mais ou menos a mesma coisa de to, mas for explica uma razão. For explains a reason. I bought fish for dinner. Você compra ou eu compro peixe para janta. Então tem razão. I bought fish for dinner. There's a reason. It's for dinner. Mas pode ser duração também. Então essa palavra for pode explicar duração também. Por exemplo, I work for 9 hours each day. Eu trabalho para 9 horas cada dia. I work for 9 hours é uma duração, 9 horas, né? I work for 9 hours each day. Então, esses são alguns exemplos. Uma dica é muito bom para praticar com essas palavras numa frase, porque numa frase faz mais sentido quando você está tentando aprender as várias significações das palavras e as formas, tipo preposição, conjugação, advérbio, ou uma outra forma. Tem muitas formas das palavras no inglês. Acho que não é muito útil, não é eficiente, porque é mais difícil para memorizar as formas, mas é muito melhor e mais fácil, faz mais sentido também para só provar essas palavras numa frase e entender o principal usado para usando essas palavras, the main use for the words. Se você criasse uma frase com essas palavras, se você entende qual é a definição da palavra, como usar a palavra, how it can be used and what the definition of the word is, criando a frase fica muito mais fácil. Então, por causa disso, eu te dou exemplos com algumas frases explicando essas palavras. E eu posso gravar mais vídeo explicando mesmo mais. Mas acho que essa é um bom começo para você. E realmente usando frases e praticando com frases curtas é muito bom para entender melhor como usar essas palavras. Mas muito obrigado por assistindo. Vou gravar mais vídeo agora explicando a diferença entre as e like também. Então, valeu. Tchau.